Estão dizendo por aí que jovem não consome notícia, não consome informação. Como os jovens consomem notícia? Motivado por essa pergunta, estreou agora, no dia 1º de setembro, o canal Reload. E para a gente entender um pouco mais como funciona esse projeto, a gente convidou para o nosso Conecte de hoje o Hugo Cucurulo, que tem uma trajetória bem diversa na produção de vídeos, com passagens em emissoras como a TV Cultura e também na produção de vídeos corporativos na sua produtora, a da Esquina. Hugo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. Hugo, conta pra gente o que é o canal Reload. Bom, o Reload é um canal de vídeos jornalísticos construído por 10 organizações jornalísticas. Eu vou falar logo quem são para já passar minha colinha aqui, né, para não esquecer ninguém. Dentro do Reload a gente tem a Agência Pública, Amazônia Real, Congresso em Foco, o Marco Zero Conteúdo, a Ponte Jornalismo, que é um canal que cobre muito a violência policial, principalmente na periferia, o Projeto Colabora e a Repórter Brasil, que cobre muito trabalho escravo também. São agências de jornalismo independente, investigativo, com foco muito forte nas pautas de defesa de direitos humanos, questões ambientais, e a pauta indígena também é muito presente, violência contra a mulher, enfim. E além dessas agências, a gente também tem a Agência Lupa, que faz checagens, e a Enóis, que é uma escola de jornalismo. Então, a gente tem um grupo de 10 organizações premiadas, né? Todas juntas, tem mais de 100 prêmios, que se reuniu e resolveu pensar, primeiro, como é que os jovens consomem informação, né? Como é que os jovens estão se informando, e como é que essas agências poderiam se conectar a esse jovem, né? Então, a primeira coisa que foi feita foi uma pesquisa que foi encabeçada pela Enóis, que questionou jovens no Brasil todo. E foi uma pesquisa bem detalhada, que levou tanto uma pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa e focus groups também, com entrevistas em profundidade, onde a gente quis entender realmente como é que o jovem está se informando e se o jovem consome notícia ou não, como é que eles consomem. Conta pra gente, assim, 2 ou 3 grandes conclusões do que vocês ouviram dessa coleta bacana, interessante, bem nacional e diversa que vocês fizeram. A primeira coisa que a gente percebeu, Karina, é que assim, quando você fala assim, será que o jovem está consumindo notícia ou não, você não pode tirar por padrão o jornalismo impresso. O jovem consome muito pouco notícias nessa forma no jornal impresso. Ele se informa de uma forma muito mais navegando e zapeando, né? Zapeando é um termo muito nosso, né? Mas talvez scrollzando seria a coisa mais, né? Esse scroll de informação, de uma timeline sem fim, é mais a forma como ele se informa. A gente percebeu uma presença muito grande no Instagram. O Instagram é a rede que é, sei lá, o amigo próximo, né, de todo mundo ali, onde você está quase que o tempo todo conectado com o seu grupo, né? A gente percebeu também que informação tem a ver com conexão. Então, você percebe que os jovens confiam, eles começam a ter aquela fonte de informação como confiável, a partir do momento que existe um elo, uma conexão. Então, antes de você levar a informação para o jovem, você precisa ganhar a confiança dele, se conectar com ele. Outra coisa que a gente viu é que o jovem quer se ver. Bem legal. E aí, de posse, né, desse conjunto de informações e de conclusões, conta pra gente como é que vocês organizam na prática, como é que é a linha de conteúdo e como é que é a produção do Reload. Primeira coisa que é super inovadora, que é uma redação coletiva, né? Uma redação coletiva com 10 organizações jornalísticas para escolher quais são as pautas que a gente vai levar para cada um dos vídeos. Isso é muito legal. Junto com essa redação coletiva, nós temos 12 jovens apresentadores. E aí é muito legal, porque nesse momento a gente vê a diversidade do canal, né? Desses 12 jovens, 9 são mulheres. Ou seja, a gente tem uma presença muito forte feminina, não só porque assim, a maior parte das startups de jornalismo são comandadas por mulheres, né? Isso é uma coisa que é cada vez mais nítido, mas dentro do Reload também isso é bem claro, assim, né? 9 mulheres, 5 negros,
duas indígenas, né? Isso é muito legal também, a gente ter essa presença indígena, já que a gente fala sobre pautas do meio ambiente e pautas da Amazônia, né? 4 dos nossos apresentadores fazem parte da comunidade LGBTQIA+, sendo que uma delas é uma mulher trans. Ou seja, é um grupo que você não vê normalmente tão bem representado em nenhum lugar, né? Você pode dar 1 ou 2 exemplos de como é que vocês, não sei se o verbo é recriam, ou vocês ressignificam as pautas, que aí a gente pode compartilhar também um pouco, né? Enquanto a gente conversa aqui, a gente pode mostrar um pouco dessa nova roupagem, né, que é dada por esses influenciadores e comunicadores jovens, a partir das pautas que vêm das organizações. A gente tem um termo que a gente usa aqui, que a gente ressampleia. A gente é meio que um DJ do jornalismo. O Reload tem essa... de samplear o jornalismo e transformar em uma outra coisa. Então, a gente dividiu o nosso conteúdo em 3 eixos. O primeiro eixo é de engajamento. O engajamento, a gente quer estar presente o tempo todo dentro do Instagram e fazer essa conexão. Como é que a gente faz essa conexão? Trazendo conteúdos que as pessoas começam a... Fica aquela dúvida, será que isso é uma coisa? Será que é aquela coisa? Como é que eu entendo o mundo que eu vivo através dessa conexão? Um bom exemplo que a gente tem é as questões das fake news. A gente tem uma agência, que é a Lupa, que está verificando o material o tempo todo. A gente tem um exemplo muito legal, que é um exemplo do Adriano Melancia. Ele fala sobre o SUAB, que é um cotonete, né? Aquele cotonete que faz os exames de coronavírus. E aí tem uma fake news circulando, né? Uma notícia falsa de que aquilo fura um osso do cérebro, né? Com o exame ele pode danificar o cérebro. E o Adriano faz isso com muito humor, desmentindo essa informação. Parece bem absurdo. E na verdade é bem absurdo mesmo. Você chegou a ouvir que o SUAB, aquele cotonetão que a galera usa nos testes de Covid-19, pode causar danos cerebrais e até a morte? Isso aconteceria pois de tão grande, ele cobriria uma membrana de proteção do cérebro chamada barreira hematoencefálica, que poderia se romper e deixar seu cérebro desprotegido. Mas isso é falso! Esse boato circulou pelo Brasil, pelos Estados Unidos, Portugal, França e foi desmentido em todos os lugares. Essa barreira é formada por um tecido ósseo, ou seja, para o cotonetão passar por ela, ele teria que ter a incrível força de quebrar um osso do crânio. O exame é realmente desconfortável, mas ele não está rompendo nenhuma barreira do seu cérebro. O que você sente sendo cutucado, na verdade, é uma parte do nosso corpo chamada nasofaringe, que não tem nada a ver com a proteção dos nossos queridos cerebrinhos. Um outro tipo de conteúdo que a gente faz é um conteúdo para entender, né? Entender profundamente algumas coisas, né? A gente pode pegar, por exemplo, os conteúdos que a gente fez sobre educação. Na primeira semana de estreia, a gente falou logo no primeiro dia sobre o MEC, né? Muita gente para entender o que é o MEC, o que aconteceu nesse governo, né? Os muitos ministros que passaram. E na quinta-feira, a gente sempre tem vídeos na terça e na quinta. Na quinta-feira a gente fez um complemento falando sobre a questão do Enem. Então são vídeos um pouco mais explicativos, porque isso também é uma questão que o jovem entende o YouTube como uma plataforma para entender melhor as coisas, né? O YouTube é sempre procurado para tutoriais, para saber mais sobre algum assunto. E o outro tipo de conteúdo é o conteúdo de encantamento, né? A gente quer também encantar e fazer essa conexão com os jovens de uma forma nova. E é nesse ponto que a gente quer ser inovador, né? E a gente tem também, nesse sentido do encantamento, a gente tem um exemplo que saiu agora, que é uma poesia feita pela Tawane Teodoro. A Tawane, ela é demais, assim. Ela é uma das grandes campeões de slam, que é essa poesia de jovem urbano, que foi super aclamada nos últimos festivais em Paraty, né, os festivais literários. E a gente usa esse modelo, né, para falar sobre a violência das mulheres, para falar sobre a violência sofrida pelas mulheres nesse momento de quarentena, né? A violência doméstica aumentou, e a Tawane traz isso de uma forma muito forte, né? Que a poesia slam, ela tem essa força. Te convido
convido a vir pensar comigo. Como que o mundo que se diz tão evoluído, precisamos ter discussões ainda sobre o mínimo? Porque em pleno século XXI, ainda tenho que vir falar que abuso, agressão, assédio não é comum. Isso não deveria ter que ser discutido, pois não deveria nem existir. Mas existe. E é por isso que estamos aqui. Lar deveria ter o significado de conforto, porto seguro, acolhimento. Ninguém deveria viver à base de sofrimento. Então a gente quer trazer coisas diferentes nesse sentido. Então a poesia, a gente vai ter videoclipe, a gente vai ter história em quadrinho, a gente vai ter uma forma mais parecida com um game. Então a gente vai trazer coisas inovadoras também nesse formato de encantamento. Hugo, muito obrigada em ter aceito o nosso convite. O canal já começa, né, com o apoio da Fundação Ford, premiado pelo Google. Então, muito sucesso e vida longa para o Reload. Obrigada. Obrigado, Karina. Aí, acesse o canal lá no YouTube, Canal Reload, e no Instagram, @Canal Reload. Obrigado. E obrigada também a quem nos assistiu hoje. E a gente se encontra no próximo Conecte 15. Até lá.